Criciúma passará a contar com médicos estrangeiros para suprir a necessidade nas unidades básicas de saúde. Você vai ver também. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que autoriza concursos públicos à distância. Segundo os dados de uma pesquisa, somente no ano de 2021, mais de 370 bilhões de reais foram causados de prejuízo devido ao mercado ilegal. Senado aprova regras trabalhistas alternativas que vigoraram durante o período de calamidade pública no Brasil. Brasileiro está cada vez mais preparando suas marmitas para economizar com refeições fora de casa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 5 de agosto de 2022. O tempo vai virar no final de semana em Santa Catarina. O friozinho vai chegar, mas vai ficar o tempo firme também. Proteja-se. Segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 1.000 casos confirmados da varíola do macaco no Brasil. Em apenas uma semana, o número de casos confirmados de varíola do macaco no Brasil aumentou 61,5%. Com isso, já são mais de 1.700 casos em 8 semanas após o primeiro diagnóstico da doença no país. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, São Paulo concentra a maioria das infecções. São cerca de 1.300 casos da doença, sendo mais de 1.000 casos somente na capital paulista. E em seguida aparecem o Rio de Janeiro e Minas Gerais, locais onde as capitais também já têm transmissão comunitária, assim como a cidade de São Paulo. O Brasil, que tem registrado uma média de 100 novos diagnósticos por dia, é o 6º país do mundo em número de casos confirmados de infecção pelo vírus Monkeypox. Na semana passada, após a primeira morte pela varíola do macaco no país, o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência para acompanhar o surto no Brasil. O governo federal anunciou ainda a compra de 50 mil doses de vacinas, que serão destinadas a pessoas que tiverem contatos com casos confirmados e também profissionais de saúde da linha de frente e de laboratórios. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acrescentou ainda que o país também vai comprar doses do antiviral Tecovirimat, que pode ser usado em indivíduos com risco de desenvolver a doença grave. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza provas de concursos públicos à distância. Com essa aprovação, o texto retorna ao Senado, onde já foi aprovado, mas precisa ser submetido a uma nova análise por ter sido alterado pelos deputados. Pela proposta, os concursos poderão ser feitos parcial ou totalmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica específica. O projeto traz, entre outras questões, regras relativas a edital de concursos, cursos de formação, detalhamento do edital e realização dos exames. De acordo com o relator Eduardo Cury, o projeto busca garantir a lisura dos concursos e proporcionar garantias aos candidatos com regras bem definidas. Vale destacar que o projeto não se aplica a concursos para a magistratura definidos por lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Defensoria Pública da União e Forças Armadas. A medida também não vale para empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebam recursos da União ou dos estados e municípios. O texto deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro, 4 anos após a edição, ou após a edição de um ato de antecipação, e não se aplicará aos concursos cuja abertura tenha sido autorizada antes. O Senado aprovou regras trabalhistas alternativas para vigorar em períodos de calamidade pública no Brasil. Entre essas regras estão férias antecipadas e o teletrabalho. A intenção das novas regras trabalhistas aprovadas é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública. Entre as medidas previstas estão teletrabalho, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do FGTS. As regras previstas no texto valem para o estado de calamidade decretado em âmbito nacional ou estadual e municipal,
com reconhecimento pelo governo federal. O relator citou como exemplo as enchentes ocorridas no início do ano, que prejudicaram vários municípios, e afirmou que é preciso ter uma pronta fórmula que possa ser adotada em situações como essas. A MP inclui trabalhadores rurais, domésticos e temporários urbanos, além de aprendizes e estagiários. O prazo de adoção das medidas alternativas deve ser estabelecido em ato do Ministério do Trabalho e Previdência e pode chegar a 90 dias, com possibilidade de prorrogação enquanto durar o estado de calamidade pública decretado. Mais de 300 mil motoristas de táxi se inscreveram para receber o auxílio do governo federal. Motoristas cadastrados e aprovados nessa primeira etapa devem começar a receber o benefício a partir do dia 16. O Ministério do Trabalho e Previdência Social informou que 301.505 motoristas foram cadastrados para receber o auxílio taxista. A pasta lembrou que o envio das informações não é garantia de pagamento do benefício até o fim do ano. Os dados vão ser analisados pela Dataprev para a identificação dos profissionais elegíveis. Os motoristas cadastrados e aprovados devem receber as 2 primeiras parcelas de até R$1.000 cada, no dia 16 de agosto. O número de parcelas e o valor podem ser ajustados a depender do número de trabalhadores aprovados e do limite de recursos para o programa, que é de R$2 bilhões. O auxílio taxista foi instituído pela PEC dos benefícios, que decretou o estado de emergência no país e elevou as despesas do governo em mais de R$41 bilhões fora do teto de gastos. O governo também regulamentou o pagamento de benefício emergencial a caminhoneiros, que começam no próximo dia 9. São 6 parcelas mensais, no valor individual de R$1.000. A seguir, brasileiro cada vez mais em busca de economizar com refeições fora de casa. Segundo os dados divulgados por uma pesquisa, as práticas do chamado mercado ilegal causaram prejuízo de cerca de R$370 bilhões ao Brasil em 2021. O valor é equivalente à soma do PIB dos estados da Bahia e do Sergipe. As atividades ilegais são compostas em parte por pirataria, contrabando, sonegação de impostos. O levantamento, chamado de Brasil Ilegal em Números, foi produzido em uma parceria entre a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio e a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Nele, é possível visualizar a quantidade de dinheiro que deixou de ir para os cofres públicos por conta da ilegalidade da população. Um exemplo disso é que dos 337 bilhões de reais perdidos pelo governo, 95 bilhões são de tributos não recolhidos, que poderiam ser revertidos em bem-estar para a sociedade. A pesquisa levantou os 16 principais itens que mais deram prejuízos ao Brasil. São eles vestuário, combustíveis, cosméticos, bebidas alcoólicas, defensivos agrícolas, TV por assinatura, cigarros, fármacos, material esportivo, óculos, software, celulares, audiovisual, perfumes importados, computador e brinquedos. Além disso, na parte de infraestrutura, os chamados popularmente de gatos atingiram cerca de 6 bilhões de reais. O índice de perdas não técnicas, como furto de energia, é de 15% no Brasil, podendo chegar a 50% na região norte. O objetivo da pesquisa é sensibilizar a sociedade e discutir com empresários e autoridades possíveis soluções para o problema. Segundo as organizações,
A cifra bilionária equivale ao total gasto com o auxílio emergencial nos anos de 2020 e 2021, é 4 vezes maior que o custeio do programa Auxílio Brasil, criado pelo governo federal, e representa 3 vezes o orçamento do estado do Rio. O problema das atividades ilegais é que elas não impactam só a indústria e o comércio, mas também a sociedade como um todo. Isso porque deixou de gerar mais de 535 mil empregos formais no ano passado. E esse estudo ainda informa que o total sonegado de 95 bilhões de reais refere-se a tributos não recolhidos pelo governo. Os dados fazem parte de um levantamento da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da Federação do Comércio de Bens e Serviços e da Federação das Indústrias. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e fazem parte de um levantamento da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da Federação do Comércio de Bens e Serviços e da Federação das Indústrias. O documento ressalta que o prejuízo equivale à soma do Produto Interno Bruto, o PIB, dos estados da Bahia e do Sergipe. Segundo os dados, o país deixou de gerar 535.700 empregos formais. Só no segmento de vestuário, 94 mil vagas deixaram de ser abertas. No início do ano, as entidades criaram um grupo de trabalho que analisou o tema. Foram consolidados dados do impacto do mercado ilegal em 16 atividades econômicas, além dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água, que integram a área de infraestrutura. A quantidade de energia elétrica furtada no país seria suficiente para atender durante um ano o estado do Rio de Janeiro. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento estima em 20 bilhões o prejuízo provocado pelas ligações ilegais na rede de abastecimento de água em todo o Brasil em 2021. As entidades formularam um manifesto de combate ao Brasil ilegal. No documento, o grupo destaca a necessidade de ações coordenadas entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, nos níveis federal, estaduais e municipais, para o enfrentamento às atividades criminosas. O governo federal sancionou na última quarta-feira um projeto de lei que visa ampliar a margem do crédito consignado para a maioria dos assalariados brasileiros. O texto tem como objetivo de atenuar os efeitos da crise econômica depois da pandemia. O empréstimo consignado é aquele concedido com desconto automático das parcelas em folha de pagamento ou benefício. Para quem recebe o Auxílio Brasil, que passou de R$ 400 para R$ 600, pode fazer empréstimos de até 40% do valor e autorizar a União a descontar da parcela dos repasses mensais. De acordo com o texto, a responsabilidade sobre a dívida será direta e exclusiva do beneficiário. A União não poderá ser responsabilizada, ainda que subsidiariamente, em qualquer hipótese. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que a medida visa atenuar os efeitos da crise econômica que atingiu as famílias brasileiras durante o período de pandemia, uma vez que o benefício previdenciário ou assistencial é muitas vezes a única fonte de renda familiar. A nova regra contempla servidores públicos inativos, empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional e militares e pensionistas das Forças Armadas, do Distrito Federal e de ex-territórios federais. O trabalhador está optando mais por fazer a tradicional marmita e levar a comida de casa para o trabalho ao gastar com refeições fora de casa. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador indicou que o trabalhador está preferindo levar uma marmita a ter que gastar com alimentação fora de casa. A opção é válida para o brasileiro, que precisa manter o orçamento em dia. Outro levantamento de uma empresa de serviços de alimentação, realizada em todo o país com quase 4 mil pessoas, revelou que 65% delas costumam levar a quentinha para o trabalho. Um número menor, 17,22%, costumam almoçar em restaurantes que oferecem o prato feito. E, na sequência, aparecem os trabalhadores que costumam comer em restaurante por quilo, 14,68%. E em restaurantes à la carte, apenas 3%. A pesquisa também mostrou a frequência com que a marmita é utilizada na semana. Para 51,72% sempre. Para 20,63% de 2 a 3 vezes por semana e para 20,27% nunca. Apenas 7,38% disseram apenas uma vez por semana.
A seguir, Secretaria de Saúde de Criciúma passa a contar com médicos estrangeiros para suprir a demanda. Os içarenses que querem atualizar a caderneta de vacinação têm essa sexta-feira uma oportunidade boa. As unidades de saúde estarão abertas até às 8 horas da noite. Seguindo a campanha Vacina Içara, a Secretaria de Saúde vai vacinar ainda nesta sexta-feira, em horário estendido, a população que procurar uma das 11 unidades de saúde da família, que vão estar abertas entre as 4 da tarde e 8 da noite, para aplicação de imunizantes contra a Covid-19 e influenza. O objetivo principal é vacinar crianças de 3 a 5 anos com a primeira dose contra a Covid-19, primeira e segunda doses para pessoas maiores de 5 anos de idade, terceira dose para maiores de 12 anos que fizeram a segunda dose há pelo menos 4 meses e quarta dose para maiores de 30 anos de idade que tenham aplicado a terceira dose há pelo menos 4 meses, além da vacinação da influenza para maiores de 6 meses de idade. As salas de vacina que estarão abertas em horário estendido são dos bairros Presidente Vargas, Vila Nova, Elizabeth, Jaqueline, 1º de Maio, Lire, Nossa Senhora de Fátima, Raixasque, Esplanada, Aurora e Boa Vista. E Criciúma passa a contar com mais médicos estrangeiros, tudo devido à aprovação do projeto de lei que permite a contratação desses profissionais para suprir a demanda. A falta de médicos tem sido uma grande preocupação de várias cidades brasileiras, principalmente para o atendimento na rede pública. Tentando resolver esse problema, a Prefeitura Municipal de Criciúma resolveu montar um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores e que agora permite a contratação de médicos estrangeiros para suprir a necessidade do atendimento na cidade. Nós hoje estamos com 14 unidades de saúde sem médicos, né, e estamos na base de contratação de 16 médicos estrangeiros, cubanos, bolivianos e argentinos. Alguns ainda aguardando o Revalida, mas aqueles que têm o seu CRM em dia e também o Revalida, a partir da semana que vem já estará trabalhando conosco. A falta desses profissionais das diversas especialidades causou uma falta de atendimentos de quase 20% à população do município. Com o novo projeto de lei aprovado, a partir da próxima segunda-feira, esses médicos estrangeiros já estarão atendendo nas unidades de saúde. Mesmo após a lei ter sido sancionada pelo prefeito, os brasileiros seguem tendo preferência em relação aos estrangeiros, já que, conforme o artigo 5º do projeto, a nacionalidade brasileira será critério de desempate nas seleções públicas de que participarem brasileiros e estrangeiros. Mas toda essa movimentação já está servindo de base para que outros municípios do país busquem o projeto de lei e a iniciativa da cidade catarinense para que também consigam resolver os seus problemas com falta de médicos. Alguns secretários do estado aqui têm me ligado e pedindo o nosso projeto de lei. Hoje de manhã cedo ainda alguns secretários aqui da REC me solicitaram o projeto de lei para também elaborar esse tipo de lei, passar na Câmara e também dando a oportunidade de contratação de médicos estrangeiros. Para atender às exigências do Ministério da Saúde quanto às equipes de estratégia da saúde da família, a administração pública chamou os profissionais de saúde afastados por motivos de licença sem vencimentos para que retornassem ao atendimento. Os servidores que solicitaram foram exonerados do cargo. Vamos conferir agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. O mês de junho foi positivo para o setor da moda e do vestuário. A inadimplência caiu após o longo período de alta. No mês de maio, o número era superior a 10%. Em junho, o percentual de inadimplentes destes crediários estava na casa dos 9%. Os dados são positivos tanto para os lojistas que conseguiram perceber uma retomada no fluxo de venda e na entrada do dinheiro,
quanto para os consumidores. As famílias que recebem o Vale Gás no valor médio de 50% do botijão de 13 quilos passarão a receber a partir deste mês o pagamento integral da unidade. Entre os pontos, a proposta de emenda constitucional também aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e criou um voucher para caminhoneiros e um auxílio para taxistas. O custo total do investimento chega a 41 bilhões e 200 milhões de reais. Terça-feira, com 2 anos de atraso por causa da pandemia, o IBGE começou a coleta de dados para o Censo 2022. O censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população. Mais de 5.600 cidades do país, incluindo aldeias indígenas e quilombolas, deverão ser atendidas pelo censo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de saber o tamanho da população, o censo deve mostrar ainda todos os dados detalhados sobre as características socioeconômicas dos brasileiros, como renda, escolaridade e saneamento. Criciúma já deu início ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas que visa auxiliar no pagamento de tributos públicos devidos por pessoas físicas e jurídicas. Aquele que negociar em agosto, ele poderá ganhar 80% de desconto nos juros e multas e pagar em 4 vezes. Pagar uma em agosto, setembro, outubro e novembro. Se isso não couber no seu fluxo de caixa, nós oferecemos também um parcelamento em 12 vezes, só que aí o desconto cai para 50% sobre juros e multas. Quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de Santa Catarina para 2023. O texto estima receitas e despesas em 43,4 bilhões de reais, aumento de quase 17% em relação ao que estava previsto para 2022. Entre elas, a aprovação de uma emenda em destaque que limita as despesas primárias correntes ao Poder Executivo. O limite são os valores de 2021 acrescidos da inflação apurada pelo índice IPCA. Este é o mês de agosto e o Agosto Dourado fala sobre a importância da amamentação e Criciúma está cheia de atividades e até concurso para incentivar trabalhadores da saúde a falarem mais sobre o assunto. A gente chamou os servidores da saúde para falar sobre o tema amamentação, sobre os manejos que a gente encontra, né? As dificuldades, o que fazer numa dificuldade com relação ao aleitamento materno, como apoiar essa mulher. Também falamos sobre legislações específicas, né, da comercialização de produtos alimentícios para essa fase. Quinta-feira, o Ministério da Saúde espera que o primeiro lote com 20 mil doses do imunizante contra a varíola do macaco chegue no final deste mês ao Brasil. As vacinas foram encomendadas junto à Organização Pan-Americana de Saúde e à Organização Mundial da Saúde. Os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes com a varíola do macaco devem ser o primeiro grupo a receber o imunizante. No próximo domingo, mais um grande evento acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede em Criciúma. Teremos um grande culto de celebração, um culto de louvor, um culto de alegria para renovar as nossas almas. A Bíblia Sagrada diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, com certeza, Michele, nós teremos muitos milagres, sabe? Muitas pessoas sendo ali envolvidas por Deus e será uma alegria grande receber os amigos aqui na casa do Senhor. Esse evento acontece neste domingo a partir das 7 horas da noite na Igreja Internacional da Graça de Deus, na sua sede em Criciúma, no bairro Próspera. E antes de encerrar o jornal, vamos à informação do Tigre. O Criciúma enfrentou o Guarani de Palhoça agora há pouco pelo primeiro jogo das quartas de final da Série B do Campeonato Catarinense. O Tigre fez um primeiro tempo apático e o Guarani saiu na frente. Já na volta do segundo tempo, o Thiago Alagoano fez o gol do empate e também o da virada, e Caio Dantas fechou com um belo gol a partida, fechando assim por 3-1. Agora, o Tigre espera o Guarani novamente na segunda-feira às 8 horas da noite no estádio Heriberto Wilson, para garantir a ida para a semifinal da Série B do Catarinense. Neste sábado e domingo ainda tem o andamento das quartas de final. E com essa informação, a gente encerra o jornal de hoje. Para você
que quer acompanhar essas e outras notícias, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e a nossa programação, siga a gente no canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana, até segunda-feira.